Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Chegamos a mais uma videoaula da nossa revista de jovens. Hoje estamos dando continuidade ao nosso primeiro trimestre de 2022. Na oportunidade estaremos estudando sobre o sexto sinal realizado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, registrado no Evangelho segundo escreveu João. O sinal que nós estudaremos hoje fala sobre a cura de um cego de nascença. Vamos procurar entender através desta lição a realidade acerca da existência do mal, que nem sempre há uma explicação lógica da parte do ser humano do porquê que alguém está sofrendo. Há muito julgamento premeditado, porém só Deus sabe a real resposta, sabe o real sentido de cada coisa. Tá bom? Então com esta lição a gente aprende que nunca devemos nos precipitar no diagnóstico de dizer o porquê que alguém está sofrendo, tá certo? Então nós temos aqui um texto principal que está em João 9, verso 5, que nos fala o seguinte: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Nossa verdade prática diz que Jesus esteve sempre consciente de estar vivendo segundo a perfeita vontade do Pai. É outra coisa importante que a lição traz hoje. A necessidade de estarmos conscientes da nossa posição diante de Deus, de como estamos com o Senhor, para que as críticas, as reprovações, as queixas, as perseguições não venham conseguir nos parar e nos tirar da presença do Senhor. Nós temos um texto bíblico que geralmente é lido em sala de aula. Essa lição vai estar sendo ministrada, geralmente ela é ministrada no próximo final de semana, e em classe a gente vai estar lendo João 9, verso 1 ao 7, onde fala sobre a história do cego de nascença que Jesus curou e ele passou a enxergar perfeitamente. Na introdução de hoje, da lição de hoje, fala que Jesus está de volta à Judéia, outra vez em Jerusalém. Ele prossegue seu ministério no centro religioso e político de Israel. Mas o sinal de sua divindade será manifesto, tocando em pontos sensíveis das crenças judaicas e provocando forte reação nos fariseus. Estudaremos hoje, portanto, a cura de um cego de nascença. Mas antes de entrarmos diretamente no exame do texto, faremos uma breve apresentação dos fatos antecedentes, que vieram antes do milagre que Jesus realizou curando este cego de nascença. Há aqui alguns acontecimentos que aconteceu entre o quinto sinal, que foi quando Jesus andou sobre as águas, e logo depois, quando veio aí a realização da cura do sexto sinal, que foi Jesus fazer o cego enxergar completamente. Então, entre um milagre e outro, aconteceram algumas coisas que nós estaremos passando para os amados aqui no capítulo 1. O capítulo 1 desta lição de hoje é dedicado aos fatos antecedentes ao milagre da cura do cego. Jesus já havia andado sobre as águas, agora ele para fazer um ensinamento para os seus discípulos, um ensinamento extraordinariamente poderoso. Um dado importante que eu preciso trazer para os amados que me ouvem agora é que não podemos focar apenas nos milagres. Precisamos focar no ensinamento de Jesus, já que os milagres são realizados com a intenção de nos revelar quem é Jesus. Então possamos focar nele, porque se ele faz milagres pelo seu poder e glória, com certeza os seus ensinamentos nos darão a vida eterna. Amém? Então veja bem, Jesus passa uma temporada na Galileia,
E depois de andar sobre as águas do mar, né, Jesus fala a uma multidão em Cafarnaum, principal cidade da região, e se apresenta nessa ocasião como o pão da vida. Olha como é interessante isso, né? O pão da vida que foi dado pelo Pai, conforme encontramos no Evangelho de João 6, 22 ao 59. E conforme João 7, versículo 1, Jesus permaneceu por algum tempo pelas cidades da Galileia, evitando ir à Judéia. Por quê? Porque os judeus procuravam matá-lo. Outra informação importante, outra reflexão importante que eu quero trazer para os irmãos. Às vezes, nos dias atuais, topamos com irmãos super crentes. Como assim? Ele sabe que ali existe um perigo, mas mesmo assim ele insiste naquele perigo em nome da fé. Entende? E não foi isso que Jesus Cristo fez. O próprio Senhor, né, se desviou desse local naquele momento. Ele desviou-se, ele evitou ir ali à Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Tá bom? Aí talvez alguém diga, não, pastor, mas muitas pessoas foram martirizadas por amor ao Evangelho. Claro, muitos. Mas se você observar a história, eles também se desviavam do perigo. Eles morriam porque, afinal de contas, eram encontrados, eram perseguidos, eram procurados como se procura o pó miúdo do ouro, e quando encontrados eram mortos. Mas fugiam, se escondiam em cavernas, enfim, faziam de tudo para escapar. Eles não eram do tipo que ia para cima do perigo, a não ser casos excepcionais, a não ser casos que acontecia deles, né, irem realmente para cima do perigo, porque era o momento deles irem para cima do perigo, né, mas nem sempre eles iam. Então, esse momento aqui é a segunda fase do ministério de Jesus, como já foi destacado nas lições anteriores. Com a iminência da festa, né, com a chegada da festa dos tabernáculos, né, os irmãos de Jesus sugerem que ele vá a Jerusalém para que também seus discípulos pudessem ver as obras que fazia. Encontramos essa palavra em João 7, versículo 2. Essa é uma das muitas passagens que apresentam os irmãos de Jesus. Aqui não eram primos, aqui não eram os discípulos, mas eram irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto de João 7, 3 ao 5 nos mostra que Jesus enfrentava a incredulidade dentro da sua própria casa, quando o texto diz, nem mesmo seus irmãos criam nele. Fato é que, como diz João 7, 5, nem mesmo seus irmãos criam nele. Segundo, não é chegado o meu tempo, disse o mestre. Jesus não respondeu aos seus discípulos, seus irmãos, como um homem natural. Então, como ele respondeu? Respondeu como filho de Deus, expondo a sua missão para que havia vindo. Isaías profetizou a rejeição que o Messias teria. É Isaías 53 e 3, nós encontramos ali os escritos sagrados falando a respeito de alguém que não tinha formosura, não tinha parecer, né? Homem que as pessoas não dariam valor, enfim. Isso não fez dele uma pessoa ressentida. Jesus não ficou ressentido porque as pessoas o rejeitavam, desprezavam, não ficou doidinho ali, pegando depressão, não. Jesus sempre esteve consciente. Consciente do quê, pastor? Consciente de estar vivendo segundo a perfeita vontade de Deus. Então, muitas vezes somos criticados, somos perseguidos, mas que a gente procure estar na vontade de Deus. Porque se estivermos na vontade de Deus, o que importa é sermos aprovados por Deus. Se formos aprovados pelo Senhor, não necessitamos de opinião de terceiros. Ora, se nem o próprio Filho de Deus foi aprovado por todos, você acha que você seria? De maneira nenhuma. Então não podemos nos deixar afetar por qualquer insinuação, provocação ou desprezo. Quando vivemos segundo a vontade de Deus,
devemos permanecer firmes em nosso propósito, como Jesus, que jamais se abalava. Jesus é nosso exemplo. Sempre estava convicto de estar obedecendo e agradando ao Pai. Se estamos certos disso, fiquemos tranquilos. Preservemos nosso coração e não nos entreguemos a tristezas ou angústias. Jesus vai à festa. Depois de seus irmãos terem ido a Jerusalém, Jesus fez o mesmo, mas não manifestamente, mas em oculto. Jesus era muito discreto. Jesus ele não era como às vezes a gente vê nos dias modernos, né? Pessoas que gostam de atrair as multidões. Não é errado pregar ou cantar para uma multidão, não é isso. Não é disso que a lição está falando. Jesus também pregava para multidões, mas ele mesmo era discreto. Ele não andava fazendo propaganda, olha, eu estou aqui, olha, sou eu, olha aqui, venha para cá que tem poder. Não, ele ia fazendo a obra do Senhor e o próprio Deus ia fazendo com que as multidões se juntassem, porque um ia contando para outro, outro falando para outro, e de repente havia ali 5, 6, 7 mil pessoas reunidas para ouvir a sua palavra e também para receber milagre. Continuando no meio da festa, Jesus foi ao templo e ensinava aos judeus, falando de sua missão. No último dia da festa, falou da obra do Espírito Santo no interior dos que o recebessem. João 7, 38 e 39 vai dizer para nós que no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs de pé e exclamou dizendo que todo aquele que acreditasse nele seria rios de água viva correria do seu ventre, do seu interior. E Jesus falava do Espírito Santo que seria dado àqueles que nele crescem, àqueles que nele acreditavam. Então veja que entre o milagre de quando Jesus andou sobre as águas e o milagre que vai acontecer daqui a pouco da cura do cego, Jesus trouxe ensinamento suficiente para salvar a tua alma, minha alma, a alma do mundo inteiro. Porque realmente ele se apresenta como o pão de Deus, o pão que quando nos alimentamos desse pão, nós recebemos o Espírito Santo para jorrar das nossas vidas para vidas de outras pessoas. Sua mensagem provoca distinta reação na multidão. Alguns criam ser ele o Cristo, mas o fato de ser conhecido como sendo da Galileia produzia muita dúvida. Alguém dizia, vem pois o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, de Belém, da aldeia de onde era Davi? Nosso resumo dos fatos antecedentes ainda inclui a ida de Jesus ao Monte das Oliveiras, onde costumava orar, seu retorno ao templo para ensinar e o perdão à mulher adúltera, quando atingiu a consciência dos judeus que queriam apedrejá-las ou apedrejá-la. Jesus deixa claro para aquelas pessoas de que todos necessitavam da graça de Deus para ser salvos. Não era só a mulher. Eles trazem a mulher para ser condenada por Jesus, para ver se pegava o mestre em alguma contradição, e findam recebendo um grande, um poderoso ensinamento. Que ensinamento? Se essa mulher precisava ser absolvida, condenada ou absorvida, Jesus deixa claro que eles, se ela merecia condenação, eles também mereciam. E se ela necessitava de graça, de perdão, eles também necessitavam da graça e do perdão. Então eles ficam nivelados com aquela mulher. Porque quando Jesus disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles soltam as pedras e vão embora. Quer dizer, a consciência deles acusou dizendo, vocês também são pecadores. Então eles estavam diante de Jesus. Assim como toda a humanidade hoje. Não há um sequer que seja salvo, senão por meio da graça do Senhor. Vamos entrar no capítulo 2, onde fala sobre a cura do cego propriamente dito. O milagre, né? no caso, o sexto sinal que foi o milagre da cura do cego. Havia entre os judeus uma crença de que
toda doença era consequência de pecado. Ainda hoje você pode ver que existe isso. Existe essa crença de que alguém adoeceu, algumas acreditam que se está doente é porque pecou contra Deus. Que todos aqueles que são fiéis não enfrentam enfermidade nenhuma. Essa crença está equivocada. É fato. É fato, equivocado. Tá certo? Tanto a palavra de Deus mostra esse equívoco como o viver. O ser humano que está vivo é prova viva de que essa crença não está certa. Não é verdade? Então, eles acreditavam de que era consequência de pecado, qualquer enfermidade, né? Pecado ou por parte da pessoa ou por parte dos pais daquela pessoa. Por isso, o questionamento dos discípulos, quando viram o cego de nascença e disseram assim: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? E aí Jesus desmonta aquela crendice, né? E traz a verdade à tona. A verdade que todos nós precisamos conhecer hoje. A grande questão da razão do sofrimento humano inquieta muita gente e já fomentou grandes debates ao longo da história. Debates que nunca chegam a ser uma conclusão, senão aquela que a palavra de Deus ensina. É uma grande temeridade tentar responder essa e outras grandes questões da vida através de filosofias ou pressupostos teológicos que escolham esse ou aquele extremo. Existem extremos, a gente não pode ir para os extremos. São diversas as razões da existência de enfermidades e de toda espécie de sofrimento. Vamos ver algumas razões aqui. A primeira e principal razão de existir sofrimento ou enfermidades, principal, a queda. Todos pecaram em Adão. Então, por causa do pecado que entrou no mundo, que o homem perdeu a glória de Deus, então começa a surgir o quê? Chegou o quê para dominar? A morte. E para morrer a gente precisa do quê? Enfermar, ficar enfermo. Alguma coisa acontece no corpo. Ninguém morre 100% saudável. Não, pastor, mas eu conheço alguém que era totalmente saudável e de repente caiu duro, morreu. Mas é diagnosticado como parada cardíaca. Parada cardíaca é um problema. É uma deficiência do órgão, do coração, que estava funcionando perfeitamente, deu alguma coisa errada no músculo, uma travada, morreu. Então ninguém morre sem problema, sem enfermidade. Então a queda, né, o pecado, quando entrou ali através de Adão, é o principal, a principal razão, né, de haver enfermidades e problemas na humanidade. A humanidade não seria afetada por nenhum dano se não fosse o pecado, claro. Com a transgressão de Adão e Eva, o mal passou a operar no mundo. Ninguém escapa dessa causa geral primária. É uma causa geral que afeta todo mundo. Entende? Só que a pergunta dos discípulos não foi se esse rapaz ou os pais tinham pecado, ainda o pecado lá de Adão. Não. Ele falava se aquela pessoa tinha cometido algum pecado já em vida, ou os pais. Pecado atual, não pecado através de Adão. Isso que era uma crendice, né? Além dessa primeira posição, que foi desse problema, dessa primeira razão que foi apresentada, que foi a queda do homem lá no Éden, além disso, existem também causas específicas, isto é, pecados pessoais que podem trazer terríveis consequências ao indivíduo, incluindo doenças. Jesus recomendou para aquele homem que foi curado, dizendo: vai, não peque mais, para que o teu estado não se torne pior do que o que era antes, como diz João 5, verso 14. Então existe causas específicas, mas não era esse o problema desse rapaz. Existem também enfermidades de causas espirituais. Recapitulando, existem enfermidades causadas por causa de pecado, sim, mas nem toda enfermidade é por causa de um pecado específico, entende? Existe enfermidade por causa de
por causas espirituais? Sim, como por exemplo no caso da mulher que andava curvada por ter um espírito de enfermidade. Mas também nem toda enfermidade é um espírito de enfermidade. Temos que entender isso. Tá certo? Então veja bem, obras de Deus. No caso do cego em questão, a situação era outra. Não decorria de pecado ou de qualquer causa espiritual de índole pessoal. De fato, aquela cura, além de expressar a misericórdia de Deus para o cego e sua família, teve amplo efeito imediato e o testemunho chegou até nós, numa clara abrangência do propósito divino. Quer dizer, o que havia com aquele cego? Um pecado dele ou dos pais? Não. Um espírito de enfermidade? Também não. O que havia ali? Um propósito divino. Deus permitiu aquela situação para que o nome dele fosse glorificado através da cura daquele rapaz. O sofrimento também pode ser permitido por Deus como prova de nossa fé para o desenvolvimento do caráter de Cristo em nós e um maior conhecimento de sua pessoa e vontade, que foi o que aconteceu, por exemplo, com Jó. Jó também não havia pecado. Não foi porque o inimigo se apoderou de Jó. Deus permitiu. E com o sofrimento que Jó enfrentou, tanto ele foi mais aperfeiçoado ainda no seu caráter, na sua perfeição, como já era perfeito, como também ele conheceu melhor a Deus. Porque até então ele disse: olha, Deus, eu te conhecia de ouvir falar, agora porém te veem os meus olhos. Então há situações específicas. Por isso que é importante, em todas as situações, já que não sabemos de fato o porquê dos porquês das coisas, continuar confiando em Deus, porque Deus está no controle. Tá certo? A luz do mundo. Antes de curar o cego, Jesus fala aos discípulos sobre o significado do sinal que iria realizar. Qual era o significado? Mostrar seu poder de tirar o homem das trevas e trazê-lo para a luz. Imediatamente antes do milagre, ele diz: eu sou a luz do mundo. Ou seja, aquele homem estava cego, em trevas. Jesus agora traria luz para a vida dele, assim também espiritualmente. Assim como ele trouxe aquele homem a luz dos olhos, assim também o Senhor traz luz à alma e o espírito para andar na claridade do Senhor. Em seguida, a essa frase que ele disse: sou a luz do mundo, cuspiu na terra, fez o lodo, untou os olhos do cego, ordenou que fosse ao tanque de Siloé lavasse, e quando o cego lavou-se, começou a enxergar. Começou a ver aquilo que ele nunca tinha feito antes, começa a fazer agora. Este sinal tem, portanto, perfeita correlação com o sermão que Jesus havia recém-pregado em Jerusalém. Veja que, assim como aquele homem que tinha uma cegueira congênita, toda a humanidade estava espiritualmente cega e Jesus veio trazer luz para os homens. Em um mundo de tanta escuridão e engano, em Cristo nós temos luz perfeita para nosso caminho, porque Ele é a luz da vida. Ele disse: aquele que me segue não anda em trevas, porque eu sou a luz. Amém? Então seguir Jesus faz com que a gente ande na luz, na claridade. Não há mais cegueira espiritual. Terceiro e último capítulo, a reação dos fariseus. De novo, o sábado. A hipocrisia e a cegueira espiritual dos fariseus era tão grande que poucos se importaram com o milagre em si, com a bênção extraordinária recebida por aquele homem. A primeira coisa que fizeram quando souberam da cura foi dizer: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Ora, como questionar um milagre desse? Como questionar um sinal desse, senão alguém que está cego e que não está enxergando a realidade? Voltamos outra vez a essa questão. Como uma visão espiritual reducionista pode tornar alguém tão escravo de suas preconcepções? Precisamos conhecer a integridade do Evangelho da graça de Deus. Um Deus amoroso, santo e justo, que quer nos transformar por inteiro, a partir do nosso interior.
Deus não se impressiona com práticas religiosas. Olha, Jesus, o que ele na verdade vê primeiro é para a posição do nosso coração. Como o Senhor falou para Saul através do profeta Samuel. Deus não está desesperado, preocupado, procurando sacrifícios. Ele quer obediência. Obediência que é resultado de um coração quebrantado e contrito diante de Deus. O que na verdade o Senhor quer? Ele quer que nos santifiquemos em tudo. Nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Como diz 1 Tessalonicenses 5:23, em toda a nossa maneira de viver, como diz 1 Pedro 1, versículo 15. Esse é o desejo do Senhor. O interrogatório. Os fariseus submeteram o ex-cego a um tenso interrogatório, chegando ao ponto de duvidar de seu quadro anterior de cegueira. Parece-nos que aquele homem ainda era bem jovem, porque os fariseus foram em busca de seus pais para continuarem a inquirição. Os pais lhe disseram: tem idade de perguntar a ele mesmo. De volta ao jovem, insistiam que Jesus era um pecador e que ele, o ex-cego, deveria dar glória a Deus. Olha que incrível. É certo que tanto os fariseus quanto o próprio moço não conheciam ou reconheciam Jesus como Messias, o Cristo, o Filho de Deus, mas havia uma diferença clara de compreensão espiritual entre eles, pois o jovem já reconhecia que Jesus era temente a Deus e fazia sua vontade. Em um novo encontro com Jesus, o jovem foi perguntado justamente sobre sua fé no Filho de Deus. Ainda diante de suas dúvidas, o Messias se revela a ele dizendo: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Quer dizer, Jesus se revela claramente para aquele rapaz. O resultado foi que o jovem creu nele e o adorou. Que resultado maravilhoso! Quer dizer, foi curado primeiro fisicamente e agora curado espiritualmente. O homem está enxergando em todos os lados, em todas as direções agora. A bênção é grande. Aí o que acontece? Os fariseus ficam furiosos. Enquanto o ex-cego passou a conhecer Jesus como Filho de Deus, os fariseus se endureceram ainda mais. As respostas do jovem acerca de Jesus os deixaram furiosos, porque se consideravam espiritualmente superiores. E disseram assim eles: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? Expulsaram ali aquele rapaz. Não é incomum pessoas que se consideram mais espirituais que outras serem rudes, duras, inflexíveis e até violentas. Mas fujamos desse tipo de conduta. Isso não é bom para ninguém. Porque não é obra do Espírito de Deus que produz em nós amor, mansidão e temperança. Ser rude não é obra do Espírito Santo. A obra do Espírito, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É obra do Espírito. Sejamos então mansos e humildes de coração, como foi Jesus. Totalmente dependente da graça e do poder que há em Cristo Jesus. Nós concluímos a lição com essa frase, olha como é interessante. Quanto mais humildes somos, mais de Cristo temos. Guarde essa frase. Quanto mais humildes somos, mais de Cristo nós temos. Estudamos mais um sinal da divindade de Jesus. A cura do cego de nascença. Foi uma oportunidade para a luz do mundo revelar seu poder, destruindo os sofismas e todo o engano religioso, que insiste em prender os homens nas trevas da incredulidade e do pecado. Rejeitar essa luz é manter-se nas trevas do pecado. Quando a recebemos e seguimos, encontramos o caminho da vida eterna. Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima aula em nome de Jesus de Nazaré.